Graça e paz, amados, bom dia a todos vocês, que alegria poder estar aqui nessa manhã mais uma vez com vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Eu sou o pastor Edgar e eu quero compartilhar com você uma palavra de fé, de esperança. Será um grande prazer estar com você nesses próximos minutos. Hoje é o nosso último podcast com esse tema para que nada se perca. E se eu pudesse dar um tema para essa manhã, eu diria que nós precisamos ter um coração disponível. Um coração disponível. Eu quero ler com vocês, já que hoje é o último dia, eu quero ler um pouco mais aqui de João capítulo 6. Quero ler a partir do versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Queridos, eu quero trazer a ênfase nessa manhã, o versículo 9, que diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Esse texto nos fala daquilo que nós precisamos viver nesses dias, nesses momentos. A palavra de Deus nos fala sobre um jovem. Quem era aquele jovem? A Bíblia não relata o seu nome, mas a Bíblia fala claramente sobre a sua atitude, sobre a sua ação. E o que nós precisamos guardar no nosso coração é que 2 coisas importantes nessa manhã. A primeira é o prazer que ele teve em servir ao propósito. Ele tinha ali os seus 5 pães, os seus 2 peixes. E ele poderia ter se fartado, comido, e tudo bem. O que importa é o meu bem-estar. Mas aquele jovem, ele pega o que ele tem, os recursos que ele tem, e entrega no altar, ele entrega para Jesus, ele entrega a serviço do reino. Não importava ali a necessidade dele, mas importava a necessidade de todos. Quando eu coloco todos e entrego a minha vida nas mãos do Senhor, isso é tão importante quanto apenas se importar comigo mesmo. O prazer de servir. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão tão preocupadas apenas consigo mesmas. Num tempo em que as pessoas só olham para elas mesmas. E não importa o que eu já tenho, eu quero mais. Não importa o que eu já conquistei, eu preciso de muito mais. Mas aquele jovem, ele pega o que ele tem e entrega nas mãos de Jesus. Ele não entrega para outros, ele entrega a serviço do reino de Deus. Ele poderia ter feito qualquer coisa com aquilo. Ele poderia ter escondido, ele poderia ter comido ali no cantinho dele, quietinho. Mas ele entrega para Jesus, talvez por ver a necessidade de Jesus. Talvez ele diz para ele mesmo: puxa, como eu posso me alimentar sendo que a multidão está passando fome? Como que eu posso me alimentar sabendo que o mestre não tem o que comer?
Então ele pega o que ele tem e entrega para Jesus, entrega para os discípulos repassarem a Jesus. Então nós vemos aqui um coração disposto a servir a um propósito, a servir ao reino, a servir. Quando a palavra de Deus nos fala em João 12:26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha o que Jesus fala, que há uma importância em servir ao reino, em servir ao rei, a importância que temos de dedicar a nossa vida a enxergar a necessidade do reino de Deus. O Senhor, Ele quer te usar grandemente na obra, no reino, para o propósito dEle, mas você precisa entender o que Jesus está dizendo, que quem me serve precisa seguir-me, precisa estar aonde Ele está, porque este que o serve, o Pai Todo-Poderoso, o honrará. Sabe, queridos, eu acredito que os cestos que sobraram foram entregues para aquele rapaz, que entregou 5 pães e 2 peixes, mas agora se vê com uma fartura de 12 cestos cheios. Porque é o que a palavra de Deus diz, aquele que serve o Senhor o honrará. Às vezes nós ficamos procurando honra do homem, às vezes nós procuramos honra de tantas pessoas, mas a palavra de Deus diz claramente que quando você faz para Deus, quando você entrega a sua vida, quando você tem prazer em servir ao propósito dele, seja lá com o que for, seja através de um copo d'água, é o que a palavra de Deus mesmo diz, servir com um copo d'água, o Senhor o honrará. E olha como isso é importante. Uma segunda questão é que aquele jovem tinha um coração disponível. Um coração disponível. Sabe, será que o nosso coração está disponível para Deus? Para as vontades, para os propósitos de Deus? Deus procura homens e mulheres que têm um coração disponível para Ele. Deus procura homens e mulheres que estão disponíveis para ouvir a voz dEle, para seguir a instrução dEle, para aceitar as correções, para receber o amor disponível para Ele. Deus não está procurando capacitados, eloquentes, cultos. Deus está procurando, a característica é alguém disponível. Talvez você diga, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei. Mas Deus não está procurando os que sabem. Deus está procurando os que querem fazer, os que estão disponíveis para Ele. Talvez algumas pessoas dizem, está disponível para Deus ir para outros países, pregar o evangelho na África. Estar disponível para Deus, não, querido. Pode ser algo complexo, mas também algo simples. Estar disponível para Deus é ouvir a voz dEle, dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, fala comigo. Estar disponível para Deus é você parar 10 minutinhos para ouvir um devocional diário. Estar disponível para Deus é você ter um coração disposto a ouvir. Estar disponível para Deus também é aceitar o id, aceitar quando Ele diz, como disse para Jonas, Jonas, vai para Nínive. Era uma coisa difícil, talvez até complexa, mas era necessário que Jonas fosse. Estar disponível para Deus. Nós precisamos viver esses dias em plena disposição para servi-lo, para adorá-lo. Não apenas ter uma fé, não apenas ter uma religião ou uma igreja para ir. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de estar disponível para o propósito dele, para aquilo que ele colocou no teu coração. Quantas vezes você passa por um lugar e Deus coloca no teu coração fortemente para orar por alguém ou para falar do amor dele por alguém que está ali sentado, parado, esperando o ônibus. E Deus fala fortemente no teu coração, esteja disponível, vá lá, fale do amor de Deus, declare sobre a vida daquela pessoa. Talvez disponível para dizer eu te amo, para alguém que está do seu lado, e talvez o teu coração está fechado com relação àquela pessoa, mas o Espírito de Deus está te dizendo aí, nessa manhã, olha, libere uma palavra de cura, libere uma palavra de perdão para essa pessoa. Muitas vezes nós estamos disponível para o ódio, disponível para o medo, disponível para o pânico, disponível para tantas coisas. Mas o Senhor,
deseja que o teu coração, como o coração daquele jovem que estava disponível de entregar o que ele tinha, que o seu coração também esteja disponível para Deus nessa manhã. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 16, o Senhor diz: mas este o chamou e disse: Samuel, filho meu. Estou aqui, respondeu Samuel. A palavra de Deus diz que Samuel, em alguns momentos, tinha ido procurar o seu Senhor. Ele não sabia o que responder, ele achava que quem estava chamando ele era o seu Senhor. Mas o Senhor ensinou ele: diga, a próxima vez que o Senhor te chamar, se mostre a ele disponível, diga para ele: eis-me aqui, Senhor. E foi exatamente o que ele fez, Samuel fez. E quando Samuel disse: eis-me aqui, estou aqui para o que o Senhor precisar, estou aqui para o Senhor poder falar comigo, estou aqui, Senhor. Então Deus revelou a Samuel coisas preciosas, coisas que eram importantes. Deus também quer revelar coisas preciosas para você. Deus quer se revelar a você através de milagres, Deus quer se revelar a você através de instruções, Deus quer se revelar a você de muitas maneiras. Mas entenda essas duas questões. Primeiro, tenha prazer em servir ao Senhor. Não deixe que as frustrações da vida te impeçam de ter prazer em servir ao propósito de Deus, em servir ao reino de Deus. Talvez você já foi ferido, talvez não foi reconhecido, mas isso não importa, eu quero servir ao Senhor. Tem uma frase que eu uso, e até uma frase forte, que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. A segunda coisa é: tenha um coração disponível para Deus. E você vai experimentar das grandes coisas, das coisas maravilhosas que Ele tem preparado para você. Entenda, mesmo quando você tiver medo, sirva. Quando você tiver medo, tenha um coração disponível. Mesmo quando você não estiver entendendo nada, tenha um coração disposto a servir, um coração disponível para Ele e para o propósito dEle. E com certeza você vai viver as grandes multiplicações e vai recolher os cestos cheios, em nome de Jesus. Eu quero nessa manhã, acabamos o nosso podcast, a nossa série Para Que Nada Se Perca, né? Mas vamos orar. Onde você estiver, curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, te bendizemos por esse tema que foi tão especial, essa série que foi tão especial para nós. E onde os teus filhos estiverem agora, cobre eles com teu sangue. Cura, restaura, transforma, capacita, edifica. Senhor, gera dentro deles um desejo constante, permanente de te servir, de te buscar, de te adorar, de ter um coração disponível. E assim que eles possam viver as coisas grandiosas que o Senhor tem reservado para aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Graças a Deus. Queridos, foi muito bom estar com vocês nessa manhã. Foi muito bom mesmo estar com vocês nessa manhã. Quero dizer que compartilhar com vocês essas palavras é maravilhoso. Espero que essa palavra fique aí no seu coração e te traga grandes frutos. Fiquem todos na paz, tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo devocional.